Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, uma boa tarde a todos, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Um bom dia, uma boa noite, tá bom? Gostaria que você compartilhasse essa live com outras pessoas e sempre aí você dando o seu like para fortalecer o canal. E aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Vou aqui cumprimentar algumas pessoas que já estão. Você pode colocar também aí da onde você está assistindo a live, tá bom? Lucas Felipe, boa tarde, Lucas. Canal Verdade, Rafael Miranda, Sulamita Moraes, Fabiano Oliveira, Conceição, temos aqui Loasi Tansco, não consigo pronunciar esse nome, mas uma boa tarde. Boa tarde, mando um abraço para Dona Tereza também, gosto muito dela. Edson Anselmo, Ateliê Minha Fofura, boa tarde. Fabiano Oliveira, né? Lembro do senhor com carinho. Débora também, um abraço. Eduardo Pereira, Tânia, Maria de Lourdes Gonçalves, Rosivaldo lá de Pernambuco, né? Pernambuco, Terezinha Vieira Firmino, o Fabiano diz que foi evangelista, Hernandes Marque, Romário de Freitas também, boa tarde, Darlan de Assis Alencar, Rita de Cássia, bom, várias pessoas já estão aí, o Ayrton 77, um grande abraço a todos. Bom, eu queria falar hoje para vocês, conversar com vocês a respeito de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A carta de Paulo, do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aos romanos, no capítulo 10, tá bom? Eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa carta e desse capítulo 10, tá bom? Edson Anselmo diz que a net dele está ruim, mas está ao vivo. Tânia Carvalho, estou acompanhando todos os áudios, muito forte. Lucas Xavier, também, MM Design, boa tarde. Sempre que você entrar aí, deixa o seu like, tá bom? Dá o seu like, que é importante para fortalecer o canal e os vídeos. E aí você ajuda também fortalecendo o nosso canal. Luciano França também está aí. Bom, eu gostaria de ler, então, com vocês, Romanos, capítulo 10. Diz assim, o apóstolo Paulo falando aos romanos. Ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. De quem que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando dos seus conterrâneos, ou seja, ele está falando dos judeus. Então ele está dizendo que a vontade dele, né, e a súplica dele a Deus, a favor deles, dos judeus, é para que eles sejam salvos, para que eles sejam salvos. E é importante nós salientarmos aqui o seguinte, muitas pessoas que fazem parte do sistema religioso, muitas pessoas que fazem parte, por exemplo,
da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, sejam bispos, pastores, obreiros, jovens, evangelistas, pensam que nós temos ódio deles. Pelo contrário, o que nós queremos é abrir os olhos dessas pessoas, para que elas percebam o quanto elas estão sendo usadas, escravizadas e enganadas. Essa é a grande verdade. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa pensa, eles não assistem os nossos vídeos, porque são mandados a não assistirem os vídeos, porque a cúpula da instituição, ela nos demoniza, né? Dizem para eles, para os membros jovens evangelistas, que nós somos endemoniados, que nós somos caídos, e que se eles ouvirem os vídeos, verem os vídeos, eles vão perder a salvação, o diabo vai entrar na vida deles. Então as pessoas ficam com medo. E as pessoas até pensam que realmente nós destilamos ódio, veneno. Eu já recebi várias mensagens de pessoas que dizem e falaram para mim através de mensagens, e-mails, dizendo, olha, eu não assistia os seus vídeos porque eu pensava realmente que você estava cheio de ódio, de mágoa, que você destilava realmente um veneno. E assistindo os vídeos, eu não vejo nada disso. Pelo contrário, vejo uma pessoa que passa tranquilidade, não há nenhum excesso, e tudo aquilo que você fala realmente é o que acontece. Então, a nossa intenção é justamente abrir os olhos das pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dos judeus, ele fala isso, ele diz, olha, a minha intenção, né, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor, a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu dou testemunho de que existem judeus que eles são zelosos de Deus, mas eles não têm entendimento. Eles fazem as coisas com zelo, mas falta a eles o entendimento. Quer dizer, eles continuam, eles fazem os sacrifícios, eles fazem aqueles rituais todos, mas eles não têm o entendimento. E eu posso falar isso a respeito de muitos obreiros, jovens, evangelistas, pastores e bispos, até bispos alguns, que fazem as coisas com zelo, porém sem nenhum entendimento. Por exemplo, eu quando comecei, eu fazia as coisas com zelo, me dedicava. E por isso cheguei aonde eu cheguei. Porque havia zelo. Quantas vezes trabalhávamos quase que 24 horas por dia? Quantas vezes eu mesmo tive que limpar o templo, fazer obra no templo? Quantas vezes
sair para distribuir jornais, quantas coisas eu fiz, vigílias, caminhadas, só para você ter uma ideia. Eu fiz uma caminhada, na época que eu estava em Portugal, eu fiz uma caminhada de Lisboa a Porto. São 340 quilômetros andando. Quer dizer, fazia as coisas com zelo, mas não tinha entendimento, faltava entendimento. O entendimento do Evangelho da Graça. O entendimento de que essas coisas, elas não me faziam melhor diante de Deus. E essas coisas não contribuíam para a minha salvação. Não contribuíam. Quantas vezes nós fizemos coisas, e você também já fez, e você que está assistindo talvez agora, quantas coisas você fez com zelo, mas lhe faltava entendimento. Por exemplo, quantos obreiros, né, eles pegam aquele uniforme e compram uniforme, às vezes até pagam caríssimo pelo uniforme, que sempre está trocando e tendo eles que comprar. E aí eles pegam aquele uniforme, cuidam daquele uniforme, porque colocaram na cabeça dele que aquele uniforme é santo. Que aquele uniforme é santo, você não pode entregar o uniforme. Se você entregar o uniforme, você tá olhando para trás. Você pegou o cajado e você olhou para trás, o arado. E quem pega no arado não pode olhar para trás. Então a pessoa acredita em tudo isso, ela faz tudo isso com zelo. Às vezes sábado está lá o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Durante a semana sai do trabalho, vai para o templo, varre o templo, limpa o templo, vai distribuir jornal, vai vender latinha, cata latinha de refrigerante, de cerveja para vender, para poder fazer o sacrifício da fogueira santa, porque acredita que está fazendo para Deus. Quantas pessoas elas fazem isso realmente com zelo? Elas fazem com zelo, porém sem entendimento. Elas não têm entendimento de que elas estão fazendo aquilo ali para enriquecer o homem. Elas não têm o entendimento. Como o apóstolo Paulo aqui está falando, ele diz, eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então assim estão muitos jovens, assim estão muitos obreiros, muitos membros, talvez você tenha pessoas da sua família nessa situação. Você vê que ela tem zelo pelas coisas de Deus, mas ela não tem entendimento. Elas não têm entendimento. Porque colocaram na cabeça dela isso. E, claro, isso vai sendo alimentado com medo. Por exemplo, quantas pessoas agora, né, estão vendendo coisas. Olha só, a pessoa doa os alimentos para a instituição. Aí a instituição lá, eles mesmos, os obreiros, fazem o alimento. Depois eles mesmos compram o alimento que eles doaram e que eles fizeram. Né? O frango, a batata frita, a panqueca, o cachorro quente, a pipoca. Para quê? Para depois comprar um bolo
de ingressos para distribuir depois esses ingressos para as pessoas irem ver de graça o filme Nada a Perder 2 do Bispo Macedo. E ele diz que é para ganhar almas. Mas ela não tem entendimento de dizer o seguinte: peraí, se é para ganhar almas, e fazem rifa também, o que é até proibido, né? Sorteios, rifa. Ela não tem entendimento que se fosse para ganhar almas, o Bispo Macedo faria o quê? Ele pegaria esse filme e passaria na Record. A Record não é dele. Vai todo mundo assistir. Mas por que tem que comprar ingresso? Mas a pessoa não tem entendimento. A pessoa não consegue enxergar isso. Então ela faz tudo isso, e sem falar nas outras coisas, né? Por exemplo, ela faz correntes, e as correntes nunca que acabam, termina uma corrente, inicia outra. Campanhas todos os meses. Se as campanhas funcionassem, por que tem que ser todo mês? Ela dá o dízimo todo mês, com a promessa de que a janela do céu vai se abrir e vão vir bênçãos sem medidas. Cadê essas bênçãos sem medidas que todo mês a pessoa tem que fazer a mesma coisa? Porque não tem entendimento, porque falta o entendimento. Porque o evangelho, entre aspas, que foi anunciado para ela, foi esse. O evangelho que foi mostrado para ela é esse. Que ela tem que fazer as coisas para se justificar diante de Deus. Assim como os espíritas que fazem os sacrifícios dos animais para agradar os espíritos, assim como os católicos que fazem suas promessas. Agora ela é evangélica, mas ela tem que fazer também essas coisas. Ela tem que fazer o sacrifício, né? Ela tem que fazer essas coisas. Então, antigamente, ela colocava a espada de São Jorge em casa. Agora, não, ela leva a espada de Gideão. Antigamente era o sal grosso, agora é o sal trazido de Israel. Antigamente era água benta, agora é a água do templo. Antigamente ela tinha uma santa, agora ela tem a Arca da Aliança. Então você veja que a pessoa não consegue perceber que é o mesmo sistema. Que é o mesmo sistema. Que ela está presa ali. Né? É o banho do descarrego, é a água do Mar Morto, e por aí vai. Ela unge a casa toda com óleo, suja tudo. É a pedra que vai derrubar o gigante. E os pastores, para isso, né, os cães gulosos, eles têm inspirações. Não falta inspirações para eles. Porque, claro, eles têm que ter essas inspirações, porque são essas inspirações que prendem as pessoas e que arrancam o dinheiro das pessoas. O apóstolo Paulo diz, eu estou lendo Romanos capítulo 10, versículo, agora o versículo 3. Porquanto, olha só o que o apóstolo Paulo diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja,
desconhecendo a justiça de Deus, porque não tem entendimento da justiça de Deus, que somos justificados pela fé. Então a pessoa tenta estabelecer a sua própria justiça, se justificar com as suas obras diante de Deus. É como acontecia com os judeus. Eles, desconhecendo a justiça de Deus, que a justificação, a salvação seria através do Senhor Jesus, eles estabeleceram a própria justiça deles. Vamos ser salvos, seremos salvos se praticarmos a lei. Então vamos praticar a lei. Não queremos a justificação que vem de Deus. Não queremos a justificação através do sacrifício de Jesus. Aliás, esse aí, nós nem aceitamos ele como Messias. Nós nem o reconhecemos como Filho de Deus. Nós nem o reconhecemos como Messias. Nós queremos estabelecer a nossa própria justiça. Nós seremos salvos pela lei. É o que as pessoas fazem hoje, dentro desse sistema. É o que eu fazia, é o que eu levava as pessoas a fazerem também. Como se fosse através da nossa justiça, daquilo que nós fazemos, que vamos então alcançar a salvação. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça daquele que crê. Pronto. Não é para a justiça daquele que dá o dízimo. Não é para a justiça daquele que faz corrente. Não é para a justiça daquele que fez sacrifício. Não é para a justiça daquele que jejuou. Não, é para a justiça daquele que crê. Ora, aí o apóstolo Paulo vai usar o próprio Moisés. Por quê? Porque ali haviam muitos judeus entre os romanos. Então Paulo vai usar o próprio Moisés, que os judeus consideravam muito. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Moisés escreveu isso, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas alguém conseguiu? Não. E quem escolher ser justificado pela lei, vai ter que cumprir a lei, vai ter que viver pela lei. E será que consegue? Não, não conseguiu. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou seja, não precisa perguntar isso, porque ele já veio. Porque Deus já o enviou. Ele nasceu da Virgem Maria. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não precisa se perguntar isso, porque isso já aconteceu. Ele já ressuscitou, né? Ele ressuscitou dentre os mortos. Não precisa você perguntar quem vai subir ao céu para trazer o Messias, porque ele já veio. E quem vai ressuscitá-lo dentre os mortos? Ele já ressuscitou, ele está entre nós, ele está em mim agora, ele está em você. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele está dentro de você. Mas o sistema não quer que você acredite que ele esteja dentro de você, porque aí você vai estar sempre indo buscar ele, vai sempre indo buscar aquele que já está dentro de você, né? Aquele que está dentro de você. Porém, que se diz? O que se diz? O que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a tua boca, olha só, que coisa maravilhosa e tão simples de você entender. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você precisa apenas crer, né? Crer no seu coração, crer e você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos os que o invocaram. Você pode invocá-lo em qualquer lugar. Ele está aí com você. Ele está em você. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, muitos, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso não significa que vou abrir um templo para mim pregar. Hoje eu posso pregar pela internet. E não preciso fazer campanhas, né, para que você dê o seu dinheiro com argumento, né, de que vai se pagar água, vai se pagar luz, vai se pagar. Eu, esses dias, conversei com uma senhora e ela falava para mim sobre aonde ela vai, o templo aonde ela vai. O pastor está sempre pedindo dinheiro. É dinheiro para tudo, para pagar o aluguel, para pagar água, para pagar conta de luz, para pagar tudo. E vou dizer para você, e você vê que a maioria dessas instituições não prestam contas. Por quê? Porque eles arrecadam muito mais do que eles gastam. Com o argumento de que é para pagar despesas do templo. Eu perguntei para ela assim, senhora, quanto que é o aluguel do salão onde vocês se reúnem, do templo? Ela falou assim, ele fala que é R$7 mil. R$7 mil. Falei, muito bem. E quantas pessoas vão lá, por exemplo, domingo? Aí ela falou assim, umas 200 pessoas. Umas 200 pessoas. Aí eu falei para ela, a senhora faz as contas. 200 pessoas dando por mês R$100, são R$20 mil. E o aluguel é 7 mil. Mas a pessoa dá dinheiro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A pessoa dá o dízimo e mais uma oferta do valor do dízimo. A pessoa faz campanha, todo dia tem campanha. É por isso que o que nós estamos fazendo incomoda eles. E não incomoda só a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Incomoda a todos que fazem a mesma coisa. Que fazem a mesma coisa. Eu não estou impedido de pregar. Eu continuo pregando. Não preciso ter o nome de bispo, não preciso ter um templo. Estou aqui ensinando para você. Ou melhor, estamos aprendendo juntos.
Porque agora eu posso ler a Bíblia, as Escrituras, sem a preocupação de estar procurando um versículo para poder tirar o dinheiro do povo, para poder fazer campanha. Para poder fazer campanha. Porque antes, pegavam um versículo aqui, e você pode ver, eles não falam das cartas de Paulo. Eles sempre vão para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, lá, é onde eles acham as campanhas. As campanhas eles acham lá. E ficam rodando, entendeu? É assim, Abraão, Moisés, Davi, Gideão, Elias, Ezequias, Daniel, tudo do Antigo Testamento para poder fazer as campanhas. Então, eu quero dizer o seguinte, que existem muitas pessoas zelosas de Deus, mas sem entendimento. Eu era sem entendimento. Muitos de nós não tínhamos um entendimento do Evangelho da graça, simples, puro, sem título, sem hierarquia, sem templo, sem sacrifício, sem misticismo. Um Evangelho puro. Antes nós pensávamos que a nossa justiça, o que nós fazíamos, era o que nos justificava diante de Deus. Hoje não. Hoje entendemos que nós somos justificados pela fé. Tá bom? Olha, antes de terminar o vídeo, quero pedir a você para dar o seu like, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, e você que tem compartilhado os vídeos, tem dado seu like, você que tem participado das lives, olha, eu quero agradecer muito a sua participação, tá bom? Mais uma vez, você aí ouviu a palavra, não teve que pagar absolutamente nada, não teve que pegar envelope, não teve que fazer campanha, não teve que pegar sal, não teve que fazer corrente, absolutamente nada. Tá bom? Um forte abraço a todos e que Deus continue me abençoando. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.